Vixe, deu ruim, hein? Essa história possui possíveis gatilhos. Ouçam com cuidado. Além disso, a história possui detalhes e informações não adequadas para crianças. Então, ouçam de fone. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, tem saído histórias lá para apoiadores. Quem quiser me apoiar, ainda é R$9. São mais de 35 histórias. Então, corre. Se vocês acham que a quantidade de histórias aqui tá pouco, vá lá para vocês ouvirem, tá? Que tem bastante história legal lá também. E eu conto com vocês. Quem quiser me ajudar aí, isso me ajuda bastante. Avaliem o programa em 5 estrelas para quem me ouve, está chegando agora, porque isso me ajuda no crescimento da plataforma. Quem me ouve pelo YouTube também, inscreve no canal, clica em gostei, porque isso faz diferença e é recomendado para mais pessoas. Hoje eu estou trazendo aqui a história da Júlia. Essa história tem umas partes complicadas, então ouçam com cuidado e com atenção, tá? Mas no final fica tudo bem. Então, bora começar? Essa história acontece em 2017. Na época, Júlia estava com 25 anos. Ela possuía um filho. O filhinho dela morava com ela e com os pais dela. Nesta época, Júlia estava noiva de um fulano. E esse fulano ela havia conhecido em 2014. Eles começaram a namorar em 2014, já estavam juntos, né, desde essa época até 2017. Então, eles já estavam há quase 4 anos juntos. Só que eles não estavam tão bem. Eles brigavam muito, ele era um cara muito ciumento, possessivo. E a Júlia já não queria mais esse cara. Ela já havia decidido que iria terminar com ele, só que assim, esperando, né, o momento certo dela fazer isso. Até que, como ela me disse, para completar a tragédia, ela e esse noivo dela fizeram entrevistas numa mesma empresa e ambos foram contratados. Então, tanto ela quanto ele iriam trabalhar juntos no mesmo turno e tudo mais. Então, vamos colocar aqui como se fosse um restaurante. Ambos, então, foram contratados para trabalhar ali naquele restaurante que eu vou colocar o nome aqui de Sabores do Brasil. Então, eles começaram a trabalhar no restaurante junto, no mesmo turno. E aí, as coisas ficaram ainda pior. Não estavam tão bem. Essa coisa de se ver no trabalho acabou piorando a situação. E então, Júlia foi lá e terminou com ele. Algum tempo depois, ele mesmo pediu as contas do restaurante. E a Júlia, antes mesmo de terminar com esse fulano, ela queria aí novos ares, novas experiências, conhecer gente nova. Ela estava aberta para mudanças. E como esse cara pediu as contas, ela ficou ali um pouco mais livre, né? Se sentindo à vontade para conhecer todo mundo, conversar com todo mundo, fazer novas amizades, enfim. Só que nem tudo eram flores e esse cara, mesmo tendo pedido as contas, ele chegou a perseguir ela durante um tempo, querendo voltar de qualquer jeito, e demorou um pouco para que ele entendesse que realmente essa relação tinha acabado de vez. A Júlia gostava dele, mas, como ela me disse, ela sempre gostou mais de si mesma. Então, entre tantas idas e vindas, naquele momento ela já tinha decidido que ela não queria mais, ela deu um basta, deu um corte nele e foi isso, ele teria que aceitar o fim deste relacionamento. Ali agora, nesse novo trabalho, Júlia conhecendo melhor as pessoas com quem trabalhava com ela conheceu Gabriel. Gabriel era o chefe de cozinha e os dois começaram ali com alguns olhares. Eles se olhavam muito, dava para entender que tinha ali uma tensão no ar, mas ninguém falava um com o outro e ela acabava correspondendo esses olhares. Gabriel era muito gentil e engraçado e ele havia contado para ela
que ele tinha separado há um tempo, que ele tinha alguns filhos, mas que ele não estava mais com a mulher, enfim. E Júlia sentiu realmente uma atração por ele. Só que ali, naquele mesmo restaurante, tinha uma moça, a Lívia. E a Lívia, ela era uma moça diferente que também olhava para a Júlia de forma diferente. E a Júlia passou a corresponder esses olhares da Lívia também. Ela estava adorando o fato de ter duas pessoas ali olhando para ela, tendo aquela tensão no ar, ela se sentindo desejada, essa troca de olhares, meio que uma brincadeira ali. Tava tudo muito gostoso, mas ficava sempre nesses olhares. Essas trocas de olhares foram ficando cada vez mais intensas e a Júlia adorava retribuir olhares e sorrisos. A Júlia nunca tinha tido experiência com mulheres, mas a Lívia era muito bonita, simpática, muito legal e despertava uma curiosidade diferente na Júlia. Algo na Lívia atraía a Júlia e ela gostava dessa sensação. O tempo foi passando, eles foram se conhecendo e Lívia e Gabriel já tinham um contato maior, então eles conversavam, eles tinham uma espécie de amizade entre eles ali. E estava tudo bem, os três meio que estavam entendendo que estava rolando essa tensão e estava tudo certo. O tempo foi passando e eles foram aprofundando nessa relação. E como o Gabriel tinha falado que ele era separado, já teve vezes deles ficarem conversando, mesmo fora do trabalho, eles conversavam, faziam chamada de vídeo. A Júlia já tinha conversado com os filhos do Gabriel e estava tudo certo. Ali a Júlia chegou a ficar com o Gabriel, mas nunca tinha passado de alguns beijos depois do trabalho. E aí dava tchau, todo mundo ia para casa e pronto, não passava disso. Em um certo dia, após o expediente, o Gabriel chamou a Júlia para poder tomar uma cerveja nos bares que ficavam ali. Já era tarde da noite, mas tinha alguns bares que ficavam até mais tarde aberto. Só que a Júlia, mesmo já tendo dado alguns beijos no Gabriel, ela não se sentia confortável para poder ir em algum lugar só ele e ela. Primeiro, porque ambos trabalhavam juntos. Segundo, porque ela tinha terminado um ex-noivado e ali poderia passar alguém que conhecia o ex-noivo dela, interpretar as coisas, e ela não se sentia muito à vontade para isso. Então, ela teve a ideia, falando com o Gabriel, de chamar a Lívia para que fosse junto com eles, para os três sentarem e ficarem conversando ali naquele bar. A Lívia e o Gabriel já eram amigos, se conheciam bem, e ali também a Júlia tinha visto uma oportunidade de conhecer a Lívia melhor. Então, foram os três para esse bar depois do expediente ali e foram tomando cerveja, jogando conversa fora. Eles estavam muito bem ali até ficarem levemente alterados. Eles não queriam ir embora, a noite estava muito legal, o papo era muito bom, a vibe tinha se conectado assim real entre os três. E aí veio a ideia, porque a Júlia morava com os pais, tinha o filhinho dela, e eles queriam continuar bebendo, o bar já ia fechar. E o que os três decidiram? Que tal a gente ir num motel para a gente continuar bebendo e conversando lá? Bom, os três se entreolharam e falaram, vamos. Chegando no motel, a Júlia estava morrendo de vergonha e se perguntando o que ela estava fazendo ali. Mas foi rolando aquele clima e, de repente, quando ela viu, a Lívia já estava pelada na frente dela. Ali eles tomaram um banho, se ajeitaram e tal. E assim, Lívia começou a beijar Júlia. E como Júlia me disse, ela só passava a música na cabeça dela. I kissed the girl and I liked it. Ela beijou uma garota e gostou. O beijo estava muito bom. Ela estava curtindo bastante. E ela viu que a química entre ela e a Lívia estava rolando totalmente. Acontece que no meio disso tudo tinha o Gabriel. Ele foi lá, beijou ela. Os três foram para a cama e
A Lívia ficou beijando a Júlia enquanto o Gabriel foi chupar a Júlia. Só que quando o Gabriel começou a chupar a Júlia, não estava legal, sabe? Não estava do jeito que ela gostava. Ele não estava sabendo fazer direito, ela não sabia se era um nervosismo ou se ele realmente não estava sabendo fazer, mas a sensação que ela teve não foi de prazer e sim de agonia. Só que, como era a primeira vez dos três, ela não queria ali ser mal interpretada, nem ser má com nenhum deles, então ela foi tentando tirar a cabeça dele dali com um jeitinho e sem falar com ele, né, para não ser constrangedor. Ela e Lívia continuavam se beijando e ele veio por cima. Só que na hora da penetração também não estava legal para a Júlia. Quando a Júlia viu o amiguinho dele não estava acordado totalmente, né? O pênis dele não estava assim duraço, estava aquela coisa meia bomba, xoxa, capenga ali. E a Júlia disse que era muito torto, que estava horrível para poder encaixar. E ele já estava morto de bêbado também. Então, assim, né? Naquele momento, a Júlia já tinha perdido o tesão no Gabriel, mas ela não podia falar nada, ou pelo menos sentia que ela não podia falar nada, porque foram os três ali, enfim. E ela já não queria nada com ele. Ela tentou disfarçar para que ele não percebesse. Ela ficou tentando sentir algo com ele, porém sem sucesso. Já o sexo entre ela e a Lívia, uma delícia. A química perfeita, muita atração e desejo fluindo uma pela outra. A sintonia das duas foi muito incrível, tudo se encaixou perfeitamente. Bom, até que ali, terminado tudo, eles deitaram de conchinha e os três dormiram. Aqui vem uma parte mais sensível, tá? Durante a madrugada, o Gabriel acordou, saiu da cama e do nada foi para a piscina. Só que estava um frio terrível, a Júlia não entendeu nada, mas voltou a ficar ali de conchinha com a Lívia. Só que, como Júlia disse, aquele Satanás do Gabriel tirou ela do quentinho e da conchinha dela com a Lívia, sem perguntar se ela queria nem nada, pegou a Júlia no colo, ele todo molhado ali da piscina, e levou a Júlia para a área da piscina e colocou ela numa cadeira, tipo espreguiçadeira, né? Ele começou a beijar a Júlia, todo molhado, ela sentindo frio. Ela não queria, ficou com muito ódio, mas o Gabriel estava extremamente eufórico e alterado, com um bafo de cerveja gigantesco, e ele não ouvia os nãos que ela falava e nem o desconforto dela. Ele estava agindo com ela com grosseria e ela ficou, assim, um pouco receosa do que ele poderia fazer com ela caso ela negasse ele ali, né? Então, ali na espreguiçadeira, ela se deixou levar porque ela viu que ela não conseguiria conter ele e estava, sim, com um pouco de medo dele. E ali ele foi fazendo as coisas e ela ficou como uma boneca de borracha parada enquanto ele se aliviava. Péssimo, horrível. Ela só queria que aquilo tudo terminasse, mas como ela ficou com medo de recusar e ele ficar nervoso, ela tinha imaginado várias hipóteses, como todas nós imaginamos, então ela se deixou levar até que tudo acabasse logo. Ela percebeu que o Gabriel não estava satisfeito do fato da Júlia e da Lívia terem se dado tão bem e dela ter gostado mais de ficar com a Lívia do que com ele. Então ele estava com o ego um pouco ferido e foi por isso que ele estava forçando aquela situação. A Júlia tinha amado transar com a Lívia e ela viu que ele não tinha gostado nem um pouco e se sentiu rejeitado. Hoje a Júlia sabe que o que ele fez tem nome, que é um estupro, e foi completamente errado, mas na época ela não entendia direito sobre os sentimentos e as sensações que ela teve, ela só deixou que ele terminasse logo, então eles voltaram para a cama. O dia amanheceu, eles foram embora,
A Júlia estava se sentindo horrível, se sentindo impura, uma puta, totalmente confusa, mas ela tentou não pensar muito sobre o que tinha acontecido e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ela foi trabalhar, encontrou com eles ali no restaurante, ela agiu normalmente. E com o tempo, ela acabou continuando beijando os dois. Só que ela preferia muito mais a Lívia. Ela e a Lívia tinham muita química. Quando elas se encontravam, já rolava aquela coisa, aquela tensão. E ela gostava bastante. Dentro do restaurante tinha uma câmera fria. Era o único lugar que não tinha câmera. E lá, Lívia e Júlia passaram a ficar. Elas se beijavam e chegavam até a transar, fazer umas rapidinhas lá dentro. Como Júlia me disse, lá dentro era para ser uma câmera fria, mas estava pegando fogo. Todos os encontros das duas eram incríveis e a Júlia sempre tinha o costume de usar batom vermelho e elas saíam ali com a boca meio manchada, limpando e disfarçando da câmera fria. E a pessoa que mais percebia alguma coisa entre as duas era o Gabriel. Ele ficava com muito ódio das duas porque ele não aceitava, de certa forma, ter perdido para outra mulher. Ele era um babaca que tinha feito tudo o que ele fez com a Júlia, mas ele achava que ele tinha o direito, né? E a Lívia ali, na verdade, é a pessoa que tinha conquistado de todas as formas a Júlia. Lívia e Júlia tinham um jeito diferente, tinha química, tinha todo um tato uma com a outra, como se diz, né? Tinham química, física, biologia, português. Tinham todas as matérias uma com a outra, enquanto isso não rolou com o Gabriel e ele estava ali com o ego dele ferido. Até que um dia o Gabriel foi dar uma carona para a Júlia ali, foi deixar ela em casa. Rolou umas coisinhas ali no carro, mas logo veio a lembrança do motel e isso começou a incomodar demais a Júlia. Ela começou a sentir um pouco de repulsa dele, ela não queria ficar mais com ele, só com a Lívia. E a Lívia já tinha passado a gostar dela, ela também gostava da Lívia. E como disse a Júlia, parecia que Gabriel e Lívia queria ela cada um para si só, sabe? A Lívia então comentou que estava ficando chateada de ver a Júlia com o Gabriel. E a Júlia, na verdade, não queria mais ficar com o Gabriel, mas ela não sabia se impor. Ela estava sentindo mal com aquilo tudo, mas não sabia como sair fora daquilo, até por medo mesmo. Medo de magoar, medo do que ele poderia fazer. Até que um dia ela chamou ele para uma conversa e falou para ele daquilo que tinha acontecido no motel, que ela não tinha se sentido bem, que ele não havia escutado ela e que por conta daquilo ela não sentia mais vontade de ficar com ele, de estar com ele de forma nenhuma. Além disso, passado um tempo, uma pessoa que sabia que os dois ficavam e conhecia ele, a ex-esposa e tudo mais, chegou a contar a verdade para Júlia, que na verdade essa ex-esposa ainda era esposa e estava grávida do Gabriel. Então ela só queria distância dele, não queria realmente ficar com ele de novo, né? E ela só não comentou nada com o Gabriel, que tinha descoberto tudo, para não envolver essa pessoa que havia contado a história para ela e a realidade. Parece que eles ficaram sim um tempo separados, mas depois eles retomaram o relacionamento e o Gabriel continuava agindo como se ele não tivesse uma esposa grávida em casa. Nessa mesma época, ela falou tudo aquilo com ele, que não queria ficar com ele novamente, e a esposa dele chegou a procurar pela Júlia no Facebook, disse que era para ela sair da vida dos dois, que ela era apenas uma distração e que ela estava atrapalhando a relação do casal. Pelo que a mulher do Gabriel falava para a Júlia nas mensagens, tudo dava a entender que quem terminou havia sido ele e que a Júlia não estava aceitando muito bem, que era a Júlia que corria atrás do Gabriel, sendo que era o oposto. Então a Júlia foi lá, tirou prints, mandou os áudios que o Gabriel mandava para ela, mandou tudo para a esposa para ver se a esposa via também com quem que ela estava, e a Júlia só queria distância
de toda essa confusão, porque ela realmente não queria Gabriel, não queria saber da vida dele. E o que a esposa dele fosse tomar de decisão ali também não era um problema dela, né? Mesmo depois disso tudo, eles tinham que continuar trabalhando juntos. E o Gabriel não aceitou muito bem essa rejeição. Ele ficava olhando para elas com cara de raiva, passou a tratar tanto a Júlia quanto a Lívia muito mal dentro do trabalho. Começou a espalhar fofocas da Júlia e da Lívia para todo mundo, falando que as duas não prestavam, que elas eram vagabundas, entre outras coisas. Os dias se passaram e a convivência foi ficando cada vez mais difícil com o Gabriel. Ele foi ficando mais infantil, agressivo com as duas. E certo dia na empresa, enquanto ela estava guardando a bolsa dela, o Gabriel foi atrás dela, tentou beijar ela e na mesma hora ela empurrou ele e repreendeu aquela atitude dele. E ele teve a audácia de puxar o cabelo da Júlia, chamar ela de vagabunda e dizer que odiava a Júlia. A Júlia ficou sem chão e com muito medo nesse dia. E neste mesmo dia, a Lívia estava de folga. Mas a Júlia ligou para ela, contou tudo o que tinha acontecido, o que ele havia feito. E depois, o Gabriel, tentando trazer uma briga ali entre Júlia e Lívia, ligou para a Lívia dizendo que ele havia beijado a Júlia no estoque e que ela havia retribuído esse beijo, coisa que nunca aconteceu. A partir dali, a Júlia estava com ódio de tudo que ele havia feito com ela até então e ela decidiu tomar uma atitude sobre tudo o que estava acontecendo. Ela chamou o gerente, contou tudo o que estava acontecendo para o gerente, chegou a falar que os dois haviam ficado lá dentro, tudo o que aconteceu, mesmo que a política da empresa repreendesse isso, ela preferiu ser verdadeira e contar toda a verdade para o gerente. Para surpresa da Júlia, o gerente disse que, devido a algumas atitudes, o Gabriel já estava com um pezinho na porta da empresa, mas que por conta disso tudo que ele havia feito ali naquele momento, medidas seriam tomadas. Até que um tempo depois, o Gabriel foi demitido. A Júlia e a Lívia, desde o primeiro dia que elas ficaram, elas não se desgrudaram mais. Em 2019, depois de 2 anos namorando, elas foram morar juntas. Obviamente, com o filhinho da Júlia indo com elas. A Lívia e o filhinho da Júlia dão super certo. Elas continuam juntas, se amando, sendo felizes, dando super certo na vida, na cama, no companheirismo, na química. E, há uns anos atrás, a esposa do Gabriel voltou a procurar pela Júlia, perguntando se ela estava ficando com o Gabriel novamente, se ela estava saindo com ele ou tinha alguma notícia dele, porque ele havia mudado de comportamento do mesmo jeito que ele mudou quando ele estava ficando com a Júlia. Segundo a mulher dele, ele tinha voltado a mentir e tudo mais. A Júlia contou que ela estava muito feliz no relacionamento dela, que ela estava com a Lívia, que ela não tinha olhos para outra pessoa e muito menos tempo de pensar no Gabriel, né, gente? Vamos combinar. E aí, a Júlia contou tudo o que havia acontecido anteriormente, contou inclusive do motel, o que ele fez, que ele forçou ela, contou para a esposa, para que a esposa soubesse quem é realmente a pessoa que está do lado dela, né? E com isso, Júlia disse que não tem o menor interesse de estar com um cara como o Gabriel, que ela está super feliz com a Lívia e tal. Depois disso, a Júlia não ficou sabendo de mais nada. A Lívia ainda tem o Gabriel nas redes sociais, porém é aquela coisa de tanto faz, eles não conversam, não sabem de nada da vida um do outro. E agora, quase 8 anos depois, Júlia e Lívia continuam na mesma empresa. Hoje, Júlia é supervisora, enquanto a Lívia é gerente. Então, ela gerencia ali. Hoje, a Lívia é chefe da Júlia. Ainda bem que essa história termina bem e está fluindo bem até hoje para a Júlia e para a Lívia. Durante algum tempo, as pessoas ao redor da Júlia achavam que ela e a Lívia eram só amigas. Teve sim uma repressão no início do relacionamento,
mas hoje já está tudo bem, elas moram na casinha delas e estão felizes seguindo a vida delas. E aí, gente, o que vocês acharam dessa história? Gostaram da história? Comente essa história no nosso Instagram, aqui na plataforma de áudio onde você me ouve, ou nos nossos grupos. Nós temos aí um grupo no Telegram, possuímos um grupo no WhatsApp. Sejam moderados, tá bom? Porque tem pessoas por trás dessas histórias, então sejam aí moderados ao comentar. E é isso, gente. Só acrescentando uma coisinha aqui a respeito do podcast, é que eu falei para apoiadores e acabei não falando aqui, que no lugar de chamar agora a pessoa que a gente não gosta da história de Jurandir ou coisa do tipo, eu vou falar fulano, cicrano, beltrano, porque pelo menos é assim que é aqui na minha região e eu acho que vai trazer um pouco mais de identidade com aquilo que eu me identifico, que eu acho legal. Então, quando eu falar um fulano, um beltrano, um cicrano, vocês já vão saber que é um traste, tá bom? Apesar de que nessa história eu mantive o nome do Gabriel só para não confundir, porque tinha o fulano número 1 lá, né? Então, assim, só por esse motivo. Mas é isso mesmo, esse recadinho que eu queria dar. Obrigada por me ouvirem até aqui e até a próxima história. Um beijo!